E na rubrica de hoje tenho já junto a mim Tiago Neves para nos falar um bocadinho sobre aqui os créditos. O Tiago, que representa a DS Intermediários de Créditos de Santa Maria da Feira, Castelo de Paiva e Esmoriz, e juntou-se a mim para nos falar um bocadinho aqui sobre as questões dos créditos, as novas leis implementadas aqui pelo Governo para os nossos jovens até aos 35 anos, e hoje vamos esclarecer aqui algumas questões que possam também aqui o público que nos acompanha lá em casa ter. Bem-vindo, Tiago, e começo já pelo início por perguntar de que forma é que consegue aqui ajudar os mais jovens a comprar a sua primeira habitação nos tempos que vivemos assim um bocadinho mais complicados para os jovens. De que forma é que o Tiago consegue ajudá-los? Muito bem. O que nós temos neste momento são 2 diplomas diferenciados. O primeiro diploma tem a ver com a isenção dos impostos para os jovens até 35 anos, habitação própria e permanente, que não tenham tido imóveis nos últimos 3 anos em nome próprio. E depois temos o segundo diploma, que ainda estamos a aguardar regulamentação, supostamente sairia no dia 11 de setembro. O Banco de Portugal veio pedir uma análise mais detalhada do mesmo e estamos a aguardar que saia o diploma. Em princípio sairá até ao final do mês. Vamos ver o que é que aí vem. Pegando naquilo que é uma medida que impacta diretamente nos jovens até 35 anos, que tem a ver com a redução dos impostos para a aquisição de habitação própria e permanente, desde que cumpridas determinadas regras. Trata-se de uma medida que permite poupar muito dinheiro aos jovens. Estamos a falar da isenção do imposto de selo na aquisição e sobre o IMT, e para termos aqui uma ideia, uma habitação de 200 mil euros, estamos a falar de 5.500 euros, feitas as contas assim muito redondamente, de poupança. Ou seja, acaba por ser uma ajuda muito interessante, porque 5.500 euros acabam por fazer diferença ainda por cima quando estamos numa fase inicial, ou supostamente numa fase inicial da vida, e essa acaba por ser o grande impacto que estas primeiras medidas trouxeram e que muitos dos nossos clientes já usufruíram dessa poupança que depois varia em função daquilo que é o valor do imóvel. Esta é o que está implementado desde o dia 1 de agosto, corre naturalmente. Havia aqui dúvidas se junto da autoridade tributária a liquidação dos impostos ou as guias de liquidação dos impostos iriam saiu tudo na perfeição. Não é só dizer mal do governo ou do Estado, não é? Mas as coisas funcionaram bem e essa é a medida que nós temos em vigor. Depois é aquilo que temos ouvido e que muita gente está a aguardar e não está a fazer contratualização e não está a avançar para a aquisição, que tem a ver com a possibilidade do financiamento até 100%. E sobre isso, eu creio que é preciso desmistificar vários aspectos. Primeiro, não sabemos o que é que vem aí, ou seja, a questão do financiamento a 100%, não sabemos quais são a regulamentação que aí vem. No entanto, acho que os jovens estão a criar uma expectativa que, na nossa opinião, não corresponde muito bem àquilo que vão encontrar assim que sair esse diploma. Porquê? O financiamento é 100%, mas vamos ter que o pagar. Okay? Acho que as pessoas às vezes não estão a perceber muito bem isso. Isto faz-me lembrar na altura que eu estava na banca, na altura do Covid, em que saíram aquelas linhas e toda a gente pensava que não ia pagar prestações e que estava tudo bem. Não, o que adiaram foi o pagamento da mesma, não é? E aqui é a mesma coisa. Se temos capitais próprios, se nós temos os 10% para proceder à aquisição da habitação, é um erro não utilizarmos esses 10% para adquirir a mesma. 2 motivos. Primeiro, porque eu acredito que quando a medida estiver em vigor, os imóveis vão aumentar de valor. Okay? Acredito muito sinceramente nisso, e nós temos a parte imobiliária, o Joaquim esteve cá e falou sobre isso. Acredito que os imóveis vão valorizar, não, preços vão ajustar em alta. E depois, porque mais 10% nós pagamos esse capital e os juros inerentes a esses 10% a mais de capital. Ou seja, acaba por ser um mau negócio. Se os jovens têm essa capacidade
de efetuar o pagamento dos 10%, na nossa opinião, não devem sequer hesitar, ok? Até porque conseguem de imediato proceder à aquisição do mesmo e são encargos com juros que deixam de ter sobre esses 10%. Não é? Vamos falando aqui, eu falei anteriormente de 200 mil euros, são 20 mil euros de capital a mais e são 20 mil euros de juros sobre esse capital, okay? Que vai prolongar entre 30 a 40 anos. Essa é também outra questão que vamos ver, é a questão das maturidades do financiamento, se não vão ser ajustadas. E por isso, é importante desmistificar esta situação, é importante dizer que o facto do financiamento ser a 100% não significa que toda a gente vai ter acesso, ok? Porquê? Porque os bancos fazem uma análise de solvabilidade de cada cliente e esta análise passa muito entre aquilo que recebe, os encargos que tem mensalmente e a capacidade de acomodar este financiamento na sua taxa de esforço ou naquilo que a banca utiliza agora, que é a DSTI. Aqui já para clarificar que nem todos os jovens podem conseguir ter acesso a esse financiamento a 100%, porque vai depender muito depois de... Vai depender muito da capacidade financeira dos jovens. E vamos aqui ver uma coisa. Um determinado cliente ou um casal pode ter capacidade financeira para um financiamento até 90%, mas estes 10% a mais podem viabilizar a operação junto das instituições bancárias. E por isso mesmo é que eu acho que é importante aqui desmistificar isto e falar muito abertamente. Se há possibilidade, não devem hesitar, ok? Se não têm esses capitais, é preciso perceber se vai ter capacidade creditícia e capacidade de cumprir com as obrigações junto das instituições, mas essa capacidade também é analisada pelas instituições. No meio disto tudo, aguardamos as recomendações do Banco de Portugal, não é? Que saem em decreto de lei. Vamos ver quando é que elas vão entrar em vigor, porque não significa que elas entrem imediatamente em vigor após a publicação do decreto de lei. Fala-se que poderá ir até 60 dias para que sejam implementadas estas medidas, mas é como digo, isto é estarmos a fazer futurologia, não é para isso que aqui estamos para falar sobre as medidas concretas, só falando aqui, e foi por isso que achei importante falar sobre isto, que é financiamento a 100% não é para toda a gente, é para quem tem capacidade, e o facto de irmos a 100% significa mais encargos no final de um financiamento a 30 ou 40 anos, porque vamos pagar mais juros sobre esses 10%, e é importante, acho que é importante para todos nós termos aqui alguma poupança de juros, porque isso é dinheiro que é entregue aos bancos diretamente. E é dessa forma que o Tiago aqui consegue depois ajudar os jovens, e não só, mas nestas questões em específico que estamos aqui a conversar, consegue ajudar os jovens porque consegue também aqui clarificar algumas ideias e também esclarecer algumas dúvidas que podem surgir, porque ouvimos falar em 100% aqui de ajuda por parte dos bancos e ficamos logo com a ideia que todos temos acesso, todos conseguimos comprar, mas nem sempre é assim que funciona, e aí entra o Tiago para nos ajudar. Entra o intermediário de crédito, desde que existe a experiência na área e conhecimento, acima de tudo, conhecimento e atualização daquilo que são as medidas, para falarmos caso a caso, analisarmos caso a caso, cada caso é um caso, e em função daquilo que são as necessidades e os hábitos de consumo de cada cliente, nós muitas das vezes até fazemos aqui um bocadinho de pedagogia para que as pessoas percebam se faz sentido, se não faz sentido chegar àquele valor, se faz sentido proceder àquela aquisição ou não, porque às vezes o Joaquim falava numa das últimas intervenções quando aqui esteve, que muitas vezes nós temos os nossos sonhos, mas às vezes precisamos não é que não devemos ir à procura dos nossos sonhos, mas em determinados momentos da nossa vida temos que perceber quais é que são as nossas reais capacidades e às vezes ter do outro lado um intermediário de crédito, e nós na nossa empresa defendemos muito isso, que não é só colocar o crédito, não é esta situação, vamos ao banco e a pessoa que lá está
quer colocar o crédito, também temos esta parte de consultoria, de explicar às pessoas que vai ter esta prestação e às vezes chamar a atenção o que fica disponível para o resto, de acordo com os seus vencimentos, de acordo com o seu rendimento, aquilo que fica disponível para a água, para a luz, para as despesas familiares, é isto, sente-se confortável ou não. Okay? É isto que nós também fazemos ali, que é um despertar de consciências e chamar a atenção, trazer as pessoas um bocadinho à razão daquilo que são as suas reais capacidades e até onde é que podem ir. E esse é o nosso trabalho. Na Europa e em alguns países, as pessoas o que fazem é vão ao intermediário perceber qual é que é a sua capacidade, até onde é que conseguem ir e depois vão à procura do imóvel. Nós sabemos que em Portugal funciona um bocadinho ao contrário, que é as pessoas vão ver o imóvel e depois vão ao banco ou vão ter com o intermediário de crédito para questionar se têm essa capacidade ou não. Tentamos procurar e tentamos fazer este trabalho de analisar a carteira do cliente, perceber até onde é que podemos ir e deixá-lo mais confortável para cumprir com as responsabilidades assumidas. E aqui um intermediário de crédito pode depois conseguir ajudar as famílias e tem um impacto, o trabalho que têm vindo a desenvolver e que desenvolvem junto das famílias e do cliente tem depois aqui um impacto muito positivo porque conseguem efetivamente ver a melhor opção e ajudar o cliente antes de realizar depois o crédito. Eu direi que 70% do nosso negócio passa por aquisição, ou seja, por contratualizar o crédito para aquisição. Temos alguns casos agora a diminuir, já tivemos no passado uma maior percentagem de casos de transferências em que as pessoas tinham condições desajustadas. Tinham e têm, ainda há muitas pessoas que estão fora de mercado, digamos assim, ou seja, aquilo que contratualizaram há 2 anos, há 3 anos, está fora de mercado e nós fizemos esse trabalho de despertar e permitir às pessoas pouparem mensalmente com a transferência de crédito. E depois temos aqueles casos em que as pessoas nos procuram porque estão completamente endividadas e precisam de uma solução. Ou seja, muitas das vezes têm o seu crédito de habitação, fizeram créditos pessoais, contratualizaram cartões de crédito e utilizaram os mesmos e temos tido vários casos nos últimos meses que nos procuram para ajudar nesta reestruturação financeira. Okay? E o que nós fazemos é analisar, perceber até onde é que podemos ir e qual é que é a melhor solução. E aí sim, aí acaba por ser aqueles clientes que nos ficam mais registados, ficam-nos na nossa memória, porque quando terminamos esse processo, eu estou-me a recordar agora de uma situação que tivemos há cerca de 15 dias, em que um dos elementos do casal nem queria acreditar que ia poupar, ou seja, que ia ter um alívio na carteira mensal de 500 euros, 512 euros, se a memória não me trai. Isso é possível. E faz toda a diferença no orçamento familiar. Faz toda a diferença, porque estamos a falar de uma família que estava completamente sufocada, em que muitas das vezes as relações familiares já não são as melhores, porque faltando dinheiro a culpa é sempre de toda a gente e não é de ninguém, não é? Acaba por ser de todos. E o que nós fizemos foi transformar aqueles créditos pessoais de curto prazo que os estavam a asfixiar e torná-los mais de médio e longo prazo, permitindo às pessoas ter mais dinheiro, mais rendimento disponível para as despesas do dia-a-dia. E repara uma coisa, não estamos a falar, e eu com isto não estou a falar daqueles casos das pessoas que não tiveram consciência e que começaram a contratualizar créditos de toda a maneira efetiva. Não, estamos a falar de muitas das vezes de pessoas que quando fizeram estes financiamentos tinham capacidade para cumprir com as responsabilidades, mas fruto daquilo que foi um aumento em 2 anos recorde das taxas de Euribor, as prestações acabaram por aumentar exponencialmente. E aquilo que era uma família que cumpria com naturalidade as suas responsabilidades, passou a ter muitas dificuldades e, em alguns casos, a não conseguirem cumprir com isso. Este é o nosso trabalho, é perceber, é desmontar, é aconselhar a pessoa naquela que será a solução mais indicada para aquele caso. Cada caso é um caso, cada família é uma família e por isso é que é importante este serviço de aconselhamento, de consultoria de pessoas especializadas com experiência na área
porque o que nós pretendemos, e isso tem acontecido connosco felizmente, e digo isto com muito orgulho, que é o que nos tem acontecido é pessoas que nos recomendam a outros. A maioria dos nossos clientes neste momento chegam por recomendação, e isso é a tradução daquilo que foi o nosso trabalho, a nossa dedicação em cada processo, olhando para caso a caso e não com um chapa 5, como se costuma dizer. Obrigada, Tiago. E se é em casa que nos acompanha, se tem dúvidas, se procura soluções e se procura poupar, pode sempre entrar em contacto com a ADS Intermediário de Créditos de Esmoriz, Santa Maria da Feira e Castelo de Paiva.